minha Fala, pele. gente, como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os 7 sinais dos fins dos tempos. Depois a gente vai estar falando sobre o livro de Apocalipse. A gente vai estar desenvolvendo esse tema, porque é muito importante a gente saber de tudo isso. A gente vê todos os dias os sinais da volta de Jesus, os sinais que estão cada dia mais claros, e a gente tem que se manter firme. E a gente quer mostrar isso pra vocês também, não por medo, que todos nós venhamos ter anseio pela vinda de Jesus. Não é medo, não tenham medo de nada disso, porque tudo isso é consequência de algo muito melhor que vai vir, de algo eterno. O primeiro sinal que a gente vai estar colocando aqui pra vocês são guerras e conflitos. Se você estiver com a sua Bíblia aí, eu quero que você abra em Mateus 21, do 9 até o 10. Vai estar passando aqui o versículo pra vocês. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e revoluções. É necessário que essas coisas aconteçam primeiro. Isso não quer dizer que o fim está perto. Uma nação guerreará contra a outra e um país atacará o outro. E Jesus está falando sobre as guerras das nações, as guerras entre as nações. E a gente consegue ver esse sinal claramente, porque a gente vê ataques, rebeliões, a gente vê tudo isso até algo que se tornou natural. Rumores de guerra, como a Primeira Guerra Mundial, que teve a Segunda Guerra Mundial, e Jesus falou isso há 2000 anos atrás. Então tudo isso já vem se cumprindo, não agora, mas há muitos anos. Nos últimos 100 anos, mais de 80 grandes conflitos deixaram uma marca na história. Em janeiro de 2021, Israel lançou um ataque contra a Síria, o maior nos últimos 10 anos, deixando mais de 57 mortos. A gente vê esses conflitos acontecendo, nação ameaçando outra nação de guerra, nação se levantando contra outra, e a cada dia mais a gente vê isso, guerras e conflitos se cumprindo. Então a gente já tem a primeira profecia de Jesus completa. A gente vê isso, a gente está testemunhando isso. O segundo sinal é o aumento do pecado. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 24:12. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos vai se esfriar. É difícil você conhecer pessoas que tenham empatia uma pelas outras. É difícil você ver o amor nos olhos da pessoa. Hoje em dia o amor é algo que é muito complicado de se encontrar. Tanto é que a gente vê pessoas frustradas em relacionamentos, a gente vê pessoas frustradas com amizade, pessoas frustradas em suas próprias vidas, e a gente vê um grande aumento disso, uma grande frieza no nosso amor pelo próximo, uma grande frieza no nosso amor por nós mesmos, e a gente vê essa maldade se espalhando por meio de redes sociais, por meio de dia a dia, por meio do trabalho, por meio de preconceitos. Tudo isso a gente vê se espalhando, e a cada dia mais o pecado dominando sobre o homem, fazendo escravos, porque é isso que o pecado faz. O pecado não faz pessoas livres, não. O pecado escraviza. Da Covid que está nos afligindo, a gente fala sobre números, só que são vidas, são pessoas, são famílias. O que a gente sempre escuta no jornal, o que a gente sempre escuta, mas será que a gente está sentindo isso mesmo? Será que a gente está sentindo esse amor pelas vidas? Será que a gente está sentindo esse amor pelo próximo? Muitas vezes a gente liga a televisão e escuta que uma pessoa morreu de acidente de carro, uma pessoa foi assassinada, uma pessoa aquilo, outra pessoa aquilo, isso, e a gente fica tão natural, a gente se depara e no máximo a gente fala, meu Deus, no máximo. E isso se torna tão natural e parece que se tornou até bonito reportar a tristeza na TV. Parece que se tornou algo como se fosse uma história. Mas não é, a gente está naturalizando tudo isso. E o amor vai se esfriando cada dia mais, porque se torna algo tão comum. Você vê todo dia na TV que uma pessoa morre. Você vê todo dia, então isso se torna algo tão comum. E com isso vem o esfriamento do amor. Terceiro sinal, catástrofes naturais. Abra sua Bíblia em Lucas 21:11. Em vários lugares haverá tremores de terra, epidemias, falta de alimento. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos do céu. A gente vê cada uma dessas coisas se cumprindo. Eu vou te dar exemplos. Tremores de terra. A gente vê terremotos em lugares que não deveriam haver terremotos. Catástrofes naturais acontecendo, falta de alimentos. A África é um grande lugar que a gente vê que falta alimento, sabe que as pessoas passam necessidade, não somente na África, muitas vezes a gente olha pro outro lado do mundo e não olha pro outro lado do muro. Muitas pessoas passando fome nas nossas cidades, muitas pessoas passando fome no nosso país, dificuldades, epidemias. A gente vê os sinais do céu, a poluição. Por exemplo, a camada de ozônio, que tem um buraco enorme na camada de ozônio. A gente vê que a cada dia mais o ser humano está destruindo a Terra. Quando Jesus diz grandes sinais vindo do céu, a gente
Eu me lembro que algum tempo atrás, eu não sei, gente, eu não sou muito boa com essas coisas de data, mas eu me lembro que estavam falando sobre um cometa, não sei o que é, meteoro, que talvez ia cair na Terra e que acabou se desviando, sei lá, que aconteceu alguma coisa assim, sabe? Isso são sinais do céu, o aquecimento global. Acontecimentos a gente tá vendo que é real, que tá acontecendo mesmo. Fala sobre o quarto sinal, multiplicação do conhecimento. Daniel 12:4 diz assim: porque muitos correrão de lá para cá, buscando ficar mais sábios. Em menos de meio século, o ser humano foi para a Lua, criou rádio, televisão, smartphone. A gente vê as ciências expandindo, por exemplo, criação de coisas que a gente nem imaginava, robôs, carros que se dirigem sozinhos, essas coisas que a gente sabe, mano, a gente nem imagina. A gente tem uma tecnologia nas mãos, que é o celular, todas essas coisas, sabe? A gente conversa com pessoas do outro lado do mundo, coisas que a gente só fazia por carta antigamente. Então a gente vê essas pessoas buscando, correndo de um lado pro outro por conhecimento, por sabedoria, porque quanto mais você sabe, mais dinheiro você ganha. Muitas vezes a gente tem esse pensamento e isso se torna até algo que a gente tá buscando tesouros daqui, pessoas que correm de um lado pro outro, querendo ser mais sábias que a outra, querendo ser melhores que a outra. E tudo isso é tão passageiro, tudo isso é algo que vai ficar aqui, a terra vai comer, que o ladrão vai roubar. Jesus nos diz isso: não ajunteis tesouros na terra, mas ajunteis tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, o ladrão não pode roubar. A gente se preocupa tanto com as coisas daqui, a gente se preocupa tanto com a nossa vida aqui, esquecemos que um dia tudo isso acaba. Lá em Eclesiastes, acredito que é em Eclesiastes, fala: o que adianta você trabalhar? O que adianta você fazer isso? O que adianta você fazer aquilo? Se um dia outra pessoa vai ficar com tudo que é seu. A gente não tem nada aqui nessa terra. Essa é a verdade. Hoje a gente pega o dinheiro, só que daqui a pouco tá na mão de outra pessoa. A gente pega aqui do banco, só que aí a gente vai comprar outra coisa, já tá com outra pessoa. Nada é nosso. Ciência, tudo se expandindo de uma maneira que às vezes é até assustadora. A gente vê, o pessoal criou tal coisa, a gente fica, meu Deus, como que a pessoa consegue criar isso? Como que tem esse conhecimento todo? Sabe, é uma pessoa correndo de um lado pro outro, buscando a sabedoria, buscando ser mais sábio. O quinto sinal é o renascimento de Israel. Isaías 66:8. Quem já ouviu falar de uma coisa assim? Quem já viu isso acontecer? Pois será que um país pode nascer num dia só? Será que uma nação pode aparecer assim num instante? Mas foi isso mesmo que aconteceu com Sião. Assim que sentiu as dores de parto, ela deu luz a seus filhos. A gente sabe da perseguição que há contra os judeus, que houve contra os judeus. E Jesus também, ele fala lá em Lucas, antes de Jesus ser ressuscitado, ele alerta Israel da perseguição que virá. Jesus fala assim em Lucas 21:20, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que chegou a sua dissolação. Agora, Jesus vai falando sobre isso, sobre a ruína que virá sobre Jerusalém, e eu quero ler também o 24 com vocês, que diz assim: irão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se cumpram. O Filho de Deus, o próprio Deus, nasceu no meio de seu povo. Israel é o povo escolhido por Deus, aquele a quem Deus adotou, aquele a quem Deus escolheu pela sua aliança, esse povo. E por meio de Israel a gente também teve a redenção. Então, Israel negou Jesus? Sim, mas por meio deles, porque eles negaram Jesus, os gentios tiveram a oportunidade de aceitar Jesus. Fizeram tudo o que fizeram com Jesus, sabe? Não reconheceram o senhorio dele, não reconheceram que ele é Deus. 70 anos depois que eles negaram Jesus, que eles não reconheceram Jesus, eles foram expulsos da Judeia, foram espalhados por toda a terra. E Jesus profetiza que um dos sinais da sua volta seria a volta do povo de Israel até a sua terra. Após a Segunda Guerra Mundial, a ONU votou a favor disso. 15 de maio de 1948, o Estado de Israel voltou a ser oficial, depois de 2000 anos sendo levado cativo e espalhado pelo mundo. A gente vê que tudo isso é para a glória de Deus, porque Deus nunca abandonou os judeus, Deus nunca desistiu dos judeus. Por quê? Porque eles negaram Jesus, a gente foi aceito. Porque eles recusaram o nome de Jesus e a gente foi aceito. Quero ler com vocês Romanos 11:11. Paulo diz aos romanos: agora eu pergunto, quando os judeus tropeçaram, eles caíram para não se levantar mais? É claro que não. Mas porque eles pecaram, a salvação veio para os não-judeus, ou gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes deles. 12. O pecado dos judeus trouxe grandes bênçãos para o mundo, e a sua pobreza espiritual trouxe grandes bênçãos para os não-judeus ou gentios. Então, quando se completarem o número dos judeus
que voltarão para Deus, as bênçãos serão ainda maiores. Judeus messiânicos, que são aqueles que acreditam no Yeshua, que é Jesus, que acreditam em Jesus, que acreditam que Jesus é Deus. Muitos ainda não creem, mas na Bíblia diz, como a gente acabou de ler, que há um certo número que vão crer, e a gente vê esse sinal se cumprindo pelos judeus messiânicos. Creem em Jesus, eles creem que Jesus é o Messias, e é exatamente isso que Deus busca de nós, que a gente creia que Jesus é o Cristo e que Ele veio para nos salvar, e a gente vê isso se cumprindo com o povo judeu também. Sexto sinal: propagação da nova era. 2 João 1,7. Muitos enganadores têm se espalhado pelo mundo dizendo que Jesus Cristo não veio em forma humana. Quem faz isso é o enganador e o inimigo de Cristo. Essa nova era vai vir com diferentes crenças inclusas em uma só, para que todos se identifiquem. Eles vão unificar as religiões como vão unificar a moeda. Essa crença vai dizer que para você ser salvo, você não precisa aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas que você pode conseguir isso sozinho, evoluindo através da caridade, mediunidade e até mesmo da reencarnação. É uma era que não confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É uma era que não confessa os mandamentos de Deus. A falsa religião, a falsa doutrina. A falsa religião é aquela que não confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Até porque Jesus não é uma religião, mas Jesus é um alguém, Jesus é um Senhor, Jesus é Deus. E a gente segue Jesus, não a religião. Por isso nós temos que estar afirmados disso. Não colocar a nossa base de salvação numa religião, não colocar a nossa base de salvação em ensinamentos, mas sim em Deus, que é Jesus Cristo, aquele que veio como homem, que foi crucificado, aquele que é o Filho de Deus. Esse é o nosso Salvador, essa deve ser a nossa confiança, não por meio das nossas obras, não por meio de religiões, não por meio de leis, mas por meio do sangue dele, que nos purifica e nos lava de todo o pecado. O último sinal será o surgimento do anticristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 e 4. Não deixe que ninguém vos engane com isso. Em cima ele está falando sobre as pessoas que irão falar que Jesus já está vindo, que Jesus também nos alerta isso lá em Lucas. Se vocês quiserem ler, ótimo para complementar. Continuando. Pois antes disso terá de acontecer a revolta contra Deus. Parecer o perverso que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que as pessoas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos, até mesmo entrar no santo templo de Deus e se assentar e dizer que Ele é Deus. Tudo isso que nós falamos antes, com as guerras, os desastres naturais, com a fome, com a doença, a crise, surgirá a necessidade de resolver tudo isso. E o anticristo vai surgir como um líder mundial que vai começar a resolver. As guerras serão resolvidas com acordo. A fome irá acabar com sistemas do tipo Bolsa Família, auxílio emergencial. A crise se acabará quando a moeda única for instalada, como o chip, ou também provavelmente a digital. A diferença entre as religiões será cessada com o Conselho Mundial das Religiões. Esse líder mundial proclamará Jerusalém como sua capital. Ele vai exigir uma adoração e ele vai receber essa adoração. Todos irão adorar ele, menos o povo cristão. E aí vai começar a surgir a grande tribulação para os cristãos, a grande tribulação para a igreja de Cristo. O mal vai estar excessivo, só que também o poder da igreja de Cristo estará excessivo, porque não vamos abrir mão, não vamos nos render. A fúria dele vai se levantar e ele virá contra nós. E esses são os 7 sinais do fim dos tempos que a gente nomeou aqui, que a gente listou para vocês nesse vídeo. E eu espero que vocês tenham entendido. A gente vai abordar mais sobre esse tema, a gente vai falar mais sobre o final, com os acontecimentos do livro de Apocalipse. Então eu peço que vocês fiquem ligados. Se inscrevam no canal, ativem os sininhos, curtam esse vídeo se ele te ajudou de alguma maneira. E também vamos sempre guardar a nossa esperança em Jesus, saber que tudo isso pode acontecer. Fome, esfriamento, perseguição pode acontecer, mas a gente tem o alvo que é Cristo, a esperança que é Cristo. E podemos passar o que for neste mundo terreno, com essa carne que passa, com essa terra, com o que a gente vai voltar a ser, pó. Tanto faz o que acontecer conosco aqui, o que importa é o nosso tesouro na eternidade. Então quero incentivar você hoje, todos vocês, a não se deixar enganar. Quem é o Senhor, quem sempre será é Cristo, é Jesus Cristo. E não há outro como Ele, não há outro como Ele. Muitas vezes a gente vê o mal disfarçado de bem, porque o mal ele nunca te entrega o mal de primeira. Ele te oferece o bom primeiro, como isso do anticristo. Ele vem oferecendo a paz, ele vem oferecendo o que a gente precisa, o que a gente quer de verdade, o amor, a paz, a esperança.
E aí depois ele vem com o mal, a gente se tornar escravo, a gente começar a adorar algo que não é. Jesus, ele não faz escravo, ele faz amigos. Ele faz amigos, ele não faz escravo. A esperança de vocês sejam colocados em Jesus Cristo e que ninguém possa tirar isso de vocês. E que Deus abençoe a vida de cada um, gente. Até o próximo vídeo.